Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians que enfrenta o Cruzeiro amanhã pela decisão da Copa do Brasil, e o Vessone atualizou tudo pra gente aqui nesse vídeo. Eu procurei separar mais o Vessone falando mesmo, porque ele sabe muito que é timão, ele já tá lá em BH, vai passar informações exclusivas pra gente e muito nesse vídeo. Comenta aí, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Vessa já está lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, para esse jogão. O Maicon falou a boa, né? Falou, ó, no Brasileiro fomos mal, tal, mas fomos campeão paulista e estamos aqui na Copa do Brasil. O Corinthians está com tudo para essa final. Como é que tá? Já chegou aí, ô Vessa? Como estão as coisas? Pois é, vamos lá. Muitos torcedores chegando, muita gente sem ingresso também, achando que vai conseguir se virar aqui, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Serão apenas 3.000, 3.200 ingressos à disposição. O Corinthians chega daqui a pouco, treinou pela manhã, por volta de 3h30 da tarde chega aqui, está muito trânsito. Eu demorei mais para chegar do aeroporto aqui no hotel do que de Belo Horizonte para São Paulo. Deu meia hora a mais, apesar da distância, porque realmente o trânsito está muito difícil. Então, o Corinthians deve chegar no hotel por volta de 4h30, 5 horas da tarde. Né? A expectativa é saber se vem Garro e se também vem Yuri, basicamente os dois. Esses são bem dúvidas assim, para a partida. O meu feeling é que o Garro vai para o jogo e o Yuri não. É só uma impressão, não tenho como informação ainda, mas é que eu sou daqueles que prestam muito atenção nas coletivas, né? E em determinado momento da coletiva do Dorival, ele fala assim, o Garro está um estágio na frente do Yuri. Quando ele falou isso, eu fiquei muito com o pé atrás, então estou achando que talvez o Yuri, por problema na virilha, vai ser uma tentativa para o segundo jogo, e o Garro, se tiver que tomar uma infiltração e tudo mais, ele está com aquele problema ali na panturrilha, eu acho que ele vai para o jogo. É só uma impressão, repito, não é uma informação, eles realmente são dúvidas. O Memphis ganhou um pouquinho de ritmo contra o Juventude, estava parado há quase 15, 20 dias, vai jogar, mas também longe das suas condições. Isso é importante. Os 3 principais jogadores, os 3 caras que definem jogos, que resolveram desde o ano passado, que tiraram o Corinthians da zona de rebaixamento, um terminou como artilheiro do ano no Brasil, o outro como o melhor assistente do ano, que era o Garro, ganhando o prêmio de melhor do brasileiro da posição dele, o Memphis fazendo toda a diferença. Foi um ano que os 3 tiveram muito problema, o Garro não precisa dizer, né, o problema no joelho, chegou a ir para a Espanha e voltar, teve ainda aquele problema, faltando um dia para se apresentar, do atropelamento com vítima fatal, e depois o outro problema agora é na panturrilha. O Memphis também teve 2 ou 3, nada muito graves, mas que também tiraram ele de combate, uma no tornozelo, uma na panturrilha, e o Yuri foi o principal deles, teve uma fratura de costela e uma hérnia inguinal. Ele, certamente, dos 3, o que mais teve problema, porque teve que passar por 2 cirurgias. Então, assim, foi um ano que o trio chegou ali muito combalido, não chega nas suas melhores condições, isso para mim está claro, só que você também não pode abrir mão de caras como esse. Então, se eles tiverem condição de ir para jogo, eu estou imaginando que o Dorival vá utilizá-los. Tem um negócio do Juventude que é importante dizer. Quando ele coloca o time reserva, ele não põe só o reserva. Algumas posições ele colocou o time C. Então, eu vou dar... Por que eu acho que ele fez isso? Eu vou dar o exemplo do ataque. O ataque foi Thales Magno e Romero. Ele não pôs nem o Dieguinho, nem o Guinegão. Ele não cuidou só dos, talvez, titulares. Ele cuidou dos titulares e do 12º, 13º, até o 15º jogador. O Vitinho também não jogou. Claramente ele cuidou um pouco mais do que os titulares, porque ele sabe que os titulares ele não poderia não ter. E o que ele fez então? Falou, quer saber? O reserva do Garro, eu vou dar uma segurada talvez, que é o Vitinho. O reserva do Yuri, o Guinegão, vou dar uma seguradinha nele. Se precisar do Memphis, eu ponho o Vitinho para frente, coloco um volante. Então, assim, ele cuidou muito mais do que simplesmente um time titular como o Abel fez. Sacou 11 porque ele tinha os caras 11 em boas condições, ele falou, vou tirar... Não, o Dorival não conseguiu fazer isso, ele cuidou de 14 a 15 jogadores pensando na quarta-feira. Os volantes que eu estranhei, ele escala o Carrilho e o Martínez, tudo bem que eles não terminaram o jogo, saíram bem antes, no intervalo e tal,
não foi um desgaste muito grande, mas eu surpreendi dele jogar. Isso dá a entender que ele vai de Ranieri, Maicon, e aí André ou Bidon compor nos 3 volantes, porque ele cuidou desses 4. Então eu estranhei, a não ser que o Carrilho falou, cara, eu tô precisando um pouco de ritmo, me põe para jogar, mas eu vou estar bem para a quarta, só não me deixa os 90 minutos. Então não vou descartar nem Martínez nem Carrilho, mas me chamou a atenção eles terem jogado contra o Juventude de titular e deixado fora Maicon, Bidon, André e o Ranieri. 4 ficaram de fora para 3 posições. Então o Corinthians tem essas dúvidas, mas muito, muito por conta dessa parte física mesmo, de fim de temporada, não chega nas suas melhores condições, para mim também isso está claro. E aí, na relação ao que o Maicon fala, se a gente joga naquele momento antes das trocas, a gente teria alguns jogadores fora, acho que o Yuri estava operado, o Carrilho estava com o tornozelo operado, só que agora chegou no final do ano, eles também não estão ali nas melhores condições, então a troca nesse sentido, ela ajuda, mas também não acabou sendo fundamental nesse sentido. E o Hugo, ele fala aquilo que a gente fala, que o torcedor fala, e ele simplesmente pegou o microfone e falou a mesma coisa e assumiu. Nosso foco, a gente perdeu um pouco no Brasileiro, mas a Copa é diferente, a nossa postura é diferente e tal. Enfim, ele assume aquilo que a gente fala, que o torcedor fala, os profissionais do futebol não gostam, mas pelo menos ele foi sincero e dizendo, a cabeça nossa, o tempo inteiro pensando na Copa do Brasil, não é legal, não é o correto, a gente sabe disso, o jogador profissional não deveria fazer assim, mas é a vida como ela é, e ele só assumiu aquilo que a gente vem falando há algum tempo, né? Aqui, ó, o Flavinho aqui fala, esse e-mail vai ser engolido, Bidon e Maicon nunca encaixou. E também mas também acho que infelizmente vai ser o time. Ô Vessa, em cima disso que o Arnaldo falou, o Dorival, você acha que na cabeça dele as coisas já estão mais ou menos resolvidas? Pergunta é boa. A gente falou muito das peças. Eu queria só falar uma situação tática. Ele tem 2 exemplos do que fazer e do que não fazer. O exemplo do que fazer, Corinthians 0, Cruzeiro 0, Neoquímica Arena. Ele entra até com o Charles no jogo. 3 volantes, um meia e 2 na frente, a linha de 4 atrás. O time se comporta bem, o time marca bem, joga melhor que o Cruzeiro, que naquela noite era líder do Campeonato Brasileiro, não ganha, é verdade, foi 0-0, mas tem um bom comportamento, o lateral do Cruzeiro tira uma bola em cima da linha que o Cássio já estava batido, e o Corinthians ficou muito mais perto da vitória do que perder. Pelo contrário, o Hugo Souza quase não fez defesa. Foi 0-0, sim, não ganhou porque o Cruzeiro sempre vendeu muito caro, toma gol fora de casa. Pois bem, no Mineirão, o que ele faz? Apesar dele ter o exemplo claro do que fazer, ele faz linha de 3 e coloca o meio de campo que não marca nem consulta. Ranieri, Bidon e Garro nas condições que o Garro tá. Aí você joga com Bidon e Garro e só o coitado do Ranieri, 2 pontinhos abertos e não sei o quê, pedir para tomar a goleada que tomou. Foi 3 e o árbitro anulou um quarto, que até agora eu não sei qual foi o motivo que ele usou. Então, assim, o que eu espero do Dorival é só que ele não invente moda. O Arnaldo passou aí o time titular que eliminou o Palmeiras em 2 confrontos, com 2 vitórias, 3 gols marcados e nenhum sofrido. Por mais que esses jogadores estejam, alguns deles, um pouquinho abaixo, eu, Rodrigo Vessone, faria exatamente o mesmo time. Eu colocaria do Hugo Souza ao Memphis Depay o mesmo time. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Martínez, Carrilho e os 3. Só não iria para o jogo, se eu sou o treinador, se um deles não tiver condição física, médica, enfim, se o médico tirar, os 3, tá todo mundo à disposição, eu repito o time. E eu não tenho nem pré-eleição. Vocês pegaram um dos maiores times do Brasil e da América do Sul hoje, fizeram um ótimo comportamento, jogaram muito bem, a pré-eleição está dada, por favor, vocês são os mais importantes do elenco, os mais caros, a pré-eleição acabou. Vão lá e tentem repetir o que vocês fizerem em agosto. Foi 6 de agosto a volta daquele jogo. Os 2 jogos o Corinthians conseguiu colocar exatamente esse time do 1 ao 11 e é o mesmo time que eu repetiria
repito, só não colocaria de novo se um deles tivesse com problema médico e físico e não pudesse jogar. Porque assim, os exemplos estão aí do que fazer, fechar 3 volantes, marcar forte, marcar bem, ou jogar tudo aberto com meio campo que não marca nem consulta e tomar 3-4-0. Então, se ele repetir isso daí no Mineirão, sinceramente, eu acho que seria uma enorme burrice da parte dele, porque tá claro, tá até o cheiro ainda do Mineirão, do que aconteceu recentemente, está no nariz dele, é só ele não fazer a mesma coisa do que ele fez naquele 3, quase 4-0. Você vai tirar o Michael do time, Vessa? Ele repetiria o time do Palmeiras. Ele colocaria o triângulo. Eu tiraria. Ranieri, ele falou Ranieri, Carrilho e quem mais? Martínez. E Martínez. Ah, que loucura. E os 3 da frente. Eu repetiria esse time. Mas é assim, agora o Ranieri está garantido. E para esses outros 2 volantes ele tem Carrilho, Martínez, André, que está pedindo passagem o menino, o Maicon e o Bidon. Ele tem 5-2. É isso que ele tem para escolher. Se o Garro não jogar, eu acho que ele pode transformar o Bidon de meia, seria então 4-2. 4 volantes para escolher 2. E está na mão dele essa decisão. Acho que é uma formação mais equilibrada. Foi a formação que jogou com o Flamengo. Exato. O Flamengo, quando foi na Neoquímica Arena, foi 3 volantes e o Bidon de meia. Jogou muito bem. Foi o primeiro tempo, foi ótimo do Flamengo, do Corinthians. Isso, o time se comporta bem, perde 3 gols cara a cara, pênalti, enfim, joga muito. Talvez o maior amasso que o Flamengo tomou no ano, tudo bem que foi de 45 minutos, mas é só pegar o replay do que aconteceu naquele dia, foi um amasso. A gente estava no estádio e não estava entendendo nada como que o Corinthians conseguiu fazer aquilo com o Flamengo. Era 3 volantes e Bidon de meia. Olha essa tela aí com tipo o médico e o monstro. É o Corinthians do Brasileiro e o Corinthians contra o Corinthians da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, 6 jogos, no Brasileiro 38. 6 vitórias do Corinthians na Copa do Brasil e no Brasileirão 12 vitórias, 11 empates, 15 derrotas. Brasileirão horroroso do Corinthians. 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, 41 no Brasileiro. 1,3 gols marcados por jogo na Copa do Brasil, 1,1 no Brasileiro. Nenhum gol sofrido na Copa do Brasil. A campanha do Corinthians na Copa do Brasil é espetacular. 1,2 no Brasileiro, 7,7 finalizações para marcar, 10,3 no Brasileiro. Esse homem que está à sua esquerda ali, o Vessone, é o responsável por isso também. Ele se especializou nesse negócio de Copa. O problema é aí que tá. Essa é uma boa discussão que vocês também podem entrar nessa. É possível virar a chave tão rápido? De domingo, por exemplo, para quarta? Sim, vou vir, eu vi. Agora, Copa do Brasil, agora o Carrilho volta a ser o Carrilho, o Memphis volta a ser o Memphis. Eu tenho dificuldade para acreditar nisso. Assim, eu não acho que é uma virada de chave só para você falar que é uma outra competição. Os caras vão fazer um prime deles ou vão jogar muito mais do que eles vinham jogando. Eu não sei se vocês aí da mesa acham que é possível uma troca de pele tão rápida e jogadores que não estão bem ficarem muito maravilhosos em 3, 4 dias, mas eu tenho dificuldade de acreditar que isso é possível. Assim. Posso estar enganado, mas eu acho que esse reta final de Brasileiro ridícula do Corinthians com uma vitória nos últimos 7 jogos, eu acho que ela diz muito do momento e eu não acho que os caras conseguem virar a chave e aí amanhã no Mineirão vira Tony Kroos, não sei o que, entra um monte de jogador que não estava bem, vai todo mundo jogar bem porque simplesmente agora é Copa, agora estamos mais focados em Copa do Brasil. Eu tenho muita dificuldade para acreditar que é assim que o mundo gira, viu? Só uma coisa, Massa, enfim, você está num contraponto bem grande do meu e é legal o programa por causa disso, obviamente, só que o meu sentimento é mais também, claramente, o sentimento do torcedor, a ponto de ontem, simplesmente, a maior torcida organizada do Corinthians ter cancelado a saída do CT e o apoio na saída do CT em forma de protesto. Foi um protesto silencioso, que eu concordo, porque não aceito o que eles fizeram nessa reta final do Brasileiro, e eles falaram, a gente ia lá no CT, ia dar aquele apoio que fez na final do Campeonato Paulista, e nós não vamos mais. O que vocês fizeram no Brasileiro, a gente não vai mais fazer. Então, foi algo que foi impactante, é um protesto silencioso, mas ele teve
ele teve certamente um impacto no CT, porque isso daí chegou algum recado muito na pele dos jogadores, na mente dos caras. Ó, a galera tá brava com a gente e tal, e talvez isso sirva de estímulo. Eu não sei como vai ser reagido nesse sentido pro jogo, mas eles anunciaram ontem e ninguém vai aparecer no CT daqui a pouco. Augusto, a justiça mantém a cobrança de 40 milhões de reais em nome do Augusto Melo, ele que usou isso como um argumento de campanha para se tornar presidente do Corinthians, e acabou virando vítima desse próprio argumento que ele colocou. E o que chama a atenção é que no corpo da matéria aí do Pedro Lopes, lá no final, você vai ver que ele insiste com a defesa dele em tentar revogar isso aí. Então, uma coisa que ele brigou durante toda a campanha dele 2 vezes, aconteceu com ele, e agora ele é contra, porque é no bolso dele, seu irmão. O tiro saiu pela culatra, né? Mas isso daí vai frear muito o aventureiro que quer ser presidente de time de futebol em troca de notoriedade apenas, né? Não tem a menor condição, não tem a menor expertise para dirigir uma instituição como o Corinthians, por exemplo, mas vai atrás de quê? Pô, presidente do Corinthians, vai atrás de notoriedade. E sai fazendo isso, gastando o que não pode, endividando ainda mais o clube. Com essa determinação da lei agora, onde os presidentes têm que colocar à disposição seus próprios bens, desde que façam cagadas, né? Como foi feito aí no caso do Augusto Melo, isso é ótimo. Isso é ótimo. Se está comprovado e a justiça mantém essa cobrança, acabou, meu companheiro. Vai ter que arcar com isso e ponto final. Quando aparecer um novo Augusto Melo pela frente, querendo ser presidente do Corinthians, alguém vai dizer para ele, você tem certeza? Porque se você fizer cagada, você vai ter que colocar algum bem seu, algum imóvel, à disposição do Corinthians, da justiça, para pagar essas bobagens, essas burradas que você, porventura, vier fazer assumindo o clube. Eu acho isso muito legal, porque vai assumir clube de futebol. Se isso perdurar, se isso for para valer, se isso de fato acontecer, só gente capacitada, porque o cara que é capaz, que é competente, por exemplo, Eduardo Bandeira de Melo, que arrumou a situação do Flamengo, esse aí não tem o que temer. Não vai acontecer nada com ele. Por quê? Porque ele é um cara, é um gestor, ele sabe trabalhar. Agora, os Augustos Melos, que porventura aparecerem pela frente, esses caras vão pensar 2 vezes e se candidatar a presidente de clube de futebol. Na mesma esteira aí, processos contra o André Sanches, provavelmente o Duílio também, seguindo nesse mesmo caminho aí, ainda vão haver os desdobramentos ainda, mas o do Augusto já está aí. Teve ontem lá no Parque São Jorge também um evento, uma reunião, né, aberta a sócios e conselheiros para debater algumas mudanças no estatuto, principalmente com relação à SAF, né, e parece que o negócio não andou. A Safiel ontem foi a grande protagonista lá do evento. O debate aconteceu, os conselheiros continuam tentando manter uma porcentagem de 51% para o Corinthians em caso de SAF, né? O que é uma maneira ótima de você aceitar uma coisa que você não quer, porque aí dessa maneira ninguém vai querer instaurar uma SAF num lugar que você não vai ter no mínimo 51% do controle, né? Então, isso aconteceu ontem lá no Parque São Jorge. A primeira proposta é a da Safiel. Eu entrevistei o pessoal da Safiel, escutei a proposta deles. Acho que é uma proposta que tem que ser mais discutida, mais amadurecida. E eu queria até pedir desculpa para eles que eu cometi uma injustiça ontem. Teve uns apoiadores que foram lá de maneira orgânica e genuína, e eu achei que era uma ação de marketing e critiquei. Só que eu comi bola, não era, então peço desculpa. Não foi nem aqui que eu falei, mas só aproveitando o gancho aqui, que eu cometi um erro, e toda vez que eu errar na minha vida, eu vou sempre pedir desculpa, nunca vou ter vergonha disso. Então é isso, Fiel, eu procurei deixar só o Vessone falando
cortei só as partes que ele falava. Às vezes sobrou um pouco para os outros participantes ali, os comentaristas falar também. Só que o foco nosso aqui é sempre o Vessone, né? Que manda demais, cara. E no finalzinho deixou um pouco do debate placar, que não falou nada da semifinal do Corinthians e Cruzeiro, só pra gente se atualizar um pouco de outras informações. Mas é isso, cara. É amanhã que o Dorival não entre com 5 zagueiros, mano. Com o Angileri ali, terceiro zagueiro, com o Matheus Bidu. Não faça essa borrada de deixar o meio-campo aberto com 2 pontas, que nem o Vessone falou, senão vai ser outra ataca, mano. Vai ser outra ataca. Tá certo que é Copa do Brasil, é outra atmosfera, outra pegada, mas entra no 4-4-2, como foi com o Cruzeiro no primeiro turno, como foi contra o Vessa citou contra o Flamengo, que o time no primeiro tempo jogou muita bola. Cara, povoa meio campo e coloca mais marcador, cara. Não deixa só o Ranieri sofrendo na marcação, cara. O Michael não marca. O Michael trota o jogo inteiro. O Michael não corre. Bidon marca mais ou menos, mas, cara, deixa o André, um José Martins, pra gente ter pegada no meio campo. E os caras lá na frente resolver. O Garro, né? Tá na hora de jogar uma bola, hein, Garro? Tá na hora de jogar bola. Pelo amor de Deus. Nos últimos jogos aí, só se escondendo, errando muito passe quando tentava. Vamos ver, cara. Memphis Depay puxar a responsabilidade dessa vez aí. Vamos ver, né? Porque amanhã o bicho vai pegar, cara. Amanhã vai ser o segundo jogo. A gente espera que a gente consiga trazer um resultado bom pra cá. Um empate que seja, pra gente poder chegar a essa final aí, seja contra o Vasco, contra o Fluminense. Então é isso. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians na informação. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.